Olá, queridos, eu sou o pastor Zé Pontes, estou de volta aqui com você, para sempre deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu voltei a ler e a meditar na palavra de Deus a partir do estudo do hebraico, a partir do estudo das letras hebraicas, e retornando ao estudo das letras hebraicas, aos meus alunos e discípulos de seminário, tudo já sabem que nós já ministramos algumas vezes o Midrash das letras sagradas, das divinas letras, onde nós falamos e analisamos cada uma dessas letras. Deixa eu tirar para cá para a luz estar melhor. E quando nós estudamos sobre as divinas letras, nós descobrimos coisas espetaculares. Eu estou sempre olhando a Bíblia no seu original no hebraico, dando sempre uma olhada no grego, no aramaico, para tentar encontrar cada vez mais proximidade com a revelação total da palavra de Deus para o nosso coração. E observando isso, a gente fica deslumbrado, porque cada letra do hebraico é um universo. Cada letra do hebraico é deslumbrante. Cada letra prega. Cada letra tem uma mensagem. E é tremendo porque cada letra hebraica se conecta com toda a Bíblia, com toda a história da humanidade, com a história de Deus, com a história da salvação. Uma conexão deslumbrante conosco também, criação de Deus, com tudo que envolve a Deus. Uma língua extraordinária. Letras que têm um universo. Os rabinos e os estudantes das Sagradas Escrituras, das letras hebraicas, eles dizem que cada letra é um universo interminável. E é mesmo. Toda vez que eu estudo uma dessas letras, eu fico deslumbrado com a revelação que essas letras guardam. Então me veio no coração, agora mesmo, eu estava terminando de estudar uma das letras, o Gimel, mas me veio um desejo de compartilhar isso com você, tá bom? Então eu vou tentar, não vou prometer que sempre, porque quem me segue sabe, minha vida é corridíssima, eu gostaria de estar aqui fazendo live todo dia, não consigo, dou aula, escrevo, faço uma coisa, faço outra, mas eu não posso deixar você que também sempre está nos seguindo, de deixar você aí sem receber alguma palavra, alguma revelação, já que Deus tem nos dado tanto, E o que Deus colocou na nossa mão é para compartilhar. Então, eu vou começar a fazer alguns vídeos para mostrar os mistérios destas letras, tá certo? E eu vou começar com a primeira letra, claro, Que é uma letra que traz uma revelação tremenda acerca de nós, da humanidade, do próprio Deus, e uma letra que traz a revelação de Jesus Cristo. Que letra é essa? A primeira letra é a letra Aleph. Letra Aleph. É interessante que a letra Aleph, ela é uma letra muda. Eu estava com a Bíblia hebraica aqui, eu acho que guardei. Ela é uma letra muda. O Aleph, sendo a primeira letra do alfabeto, ela está, apesar de ser muda, está sempre associada a uma vogal, recebendo dela a sua sonoridade, ou uma vogal ou uma outra letra. Sempre recebe o som daquela, mas ela é basicamente uma letra muda. Eu estou olhando aqui para o Aleph, eu vou botar a imagem aí para você ver como é linda a letra Aleph. Ele é mudo, é silencioso. Uma coisa interessante sobre o Aleph é que o Aleph é a primeira letra da Torá, é a primeira letra que aparece na Torá. Vou botar uma imagem aí para você ver isso. A primeira letra da Torá é o Aleph. Depois ele se afasta um pouquinho e você vai ler Bereshit. Bereshit. Mas a primeira palavra aí é o Aleph. Que revelação tremenda. Por quê? Porque a letra Aleph é usada para descrever Deus. É usada para escrever alguns dos prefixos do nome de Deus, por exemplo, El Shaddai, Elohim. Tudo vem com a letra Aleph. Ela é usada para escrever o nome de Deus, assim como coisas importantes na Bíblia. Por exemplo, fogo.
A palavra luz, or, luz. A palavra amor é escrito com a palavra Aleph, começa com o Aleph. Eu poderia esmiuçar a palavra luz, fogo, amor, para que você compreendesse o poder dessa palavra, mas nós não temos tempo e não é o que eu vou fazer aqui, é apenas para te dar alguns princípios extraordinários nessa palavra. A palavra Aleph vem Aluf, que quer dizer mestre, Senhor, denotando logo a quem ela se refere. Antes de ter a sua escrita, ela tinha uma representação pictográfica. E essa representação era um desenho, o formato da cabeça de um boi. Por quê? Porque a palavra Aleph fala exatamente disso. Aleph, o significado dela na pictografia, nos desenhos, é força, liderança, poder, ajuda. Olha que coisa tremenda, não é? Que letra mais poderosa do que essa para representar a Deus, não é? Às vezes eu digo palavra, mas é letra, irmãos, me perdoem, tá bom? Uma letra poderosa para representar a pessoa do próprio Deus. Quando ela está anterior ao Bereshit, o Aleph vem antes, é falando justamente isso. Aquele que é anterior a todas as coisas. Aquele que é anterior ao universo, a qualquer coisa na criação. Ele é anterior. E por que ela está muda? Porque de lá para trás nós não temos como saber a origem de Deus. Né? Ele é pré-existente, mas desde quando ele trabalha? Tem muitos mistérios que nós não vamos saber. E é nos dado o que está revelado na palavra de Deus. Então, é uma representação de força, porque tudo começa com ele, a força, a liderança, a ajuda, o poder. É tremendo também porque todo alfabeto hebraico, cada letra, ele tem um significado e também tem uma numeração. E o Aleph, ele é intrigante, ele é enigmático. Por quê? Porque o número para a letra Aleph é o número 1, mas é também o número 1000. Vou colocar para você aí, o Aleph é o número 1, mas é também o número 1000. E isso traz duas revelações extraordinárias. Duas. A primeira é que fala do único Deus. Um só Deus. Uma divindade. Um só Deus que tem três pessoas. É uma divindade pluralizada. É um Deus, três pessoas. E o 1000? O 1000 fala de sementes. O 1000 fala de multiplicação. O 1000 fala de criação, de criatividade. E está relacionado a nós. A igreja de Deus faz uma alusão a isso, como está em Efésios no capítulo 4, do 3 até o versículo 6, que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, Ele está no Pai, e assim Jesus falou muitas vezes, falando de um corpo místico, a igreja, constituído de milhares, não é? Mas que é um só em Cristo Jesus. Outro mistério na palavra Aleph é que em Apocalipse, Jesus, capítulo 22, versículo 13, Jesus declara que ele é o Aleph e o Tav. Claro, você lê aí Alfa e Ômega, porque a nossa tradução veio do grego. Mas João e o próprio Jesus, falando com João, estava falando em hebraico. Não é? Então, quando Jesus se revelou a João, ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. Na tradução, na escrita para o grego, Alfa e Ômega. É interessante isso. Aleph e Tav. Por quê? Porque o Aleph, eu já falei para você, ele significa mestre, senhor, poder, né? Ou poderoso, ou mestre poderoso, ou um senhor poderoso, ou um rei poderoso. A letra Aleph significa tudo isso. A letra Tav, ela na sua escrita e também, né, na pictografia,
ela é representada por uma cruz. Olha que coisa tremenda, o Aleph é uma cruz. E se eu tenho, o Aleph não, o Tav, se eu tenho Jesus dizendo eu sou o Aleph e o Tav, Jesus está dizendo eu sou o mestre, eu sou o Senhor poderoso, o mestre poderoso, o rei poderoso, e eu também sou a cruz. Ou poderíamos traduzir assim, o mestre da cruz, ou o Senhor na cruz. Alguém poderoso que se deixou crucificar. Alguém poderoso. Poderoso porque podia se livrar do Tav, da cruz. Mas ele, sendo o Aleph, o princípio de todas as coisas, ele sendo um mestre poderoso, um rei poderoso, alguém extraordinário, Deus do universo, se deixou colocar na Tav. Que revelação tremenda, que coisa tremenda, se deixou colocar na Tav. É interessante também, quando a gente vai estudar as letras, a gente olha ele na gemantria, para ver o desenho da letra. E é interessante que o Aleph, ele é uma letra que indica né? Senhor, rei, mestre, como eu já falei, porém, ela é constituída de outras letras. Outras letras desenham o Aleph. Nós temos o Aleph, como você está vendo, e eu vou colocar agora para você, mas o Aleph ele é desenhado com um Yud, com um Vav e um segundo Yud. Né? Ele tem um Yud, um Vav e um segundo Yud. É interessante isso, um Yud superior, um Yud inferior e um Vav na diagonal, a letra Vav deitada, inclinada. E o que é que tem tremendo nisso, pastor Zé? Muita coisa. Por quê? O Yud superior, nós vamos mais na frente falar sobre a letra Yud, mas esse Yud superior, a palavra Yud é braço. Esse Yud superior é um braço, uma mão estendida, não é? Que a gente também chama de Ein Suf. Ein Suf quer dizer aquilo que é sem fim, uma mão estendida eternamente. É uma revelação tremenda isso. E o Vav inferior, ele representa a revelação de Deus ao ser humano. É essa mão sendo estendida ao ser humano. Uma revelação de Deus para a humanidade. É interessante que eu tenho aí os dois Yuds e no meio o Vav inclinado, e esse Vav, o número para o Vav, eu já disse, cada letra no alfabeto tem um número, e o número do Vav é o número 6. É interessante isso porque 6 é o número do homem, é o número da humanidade. Adão foi feito no 6º dia. 6, diz a Bíblia, é o número do homem. Porque se eu pego o Vav, eu pego o Yud, uma mão estendida eternamente, na eternidade, uma mão se revelando à humanidade, 2 Yuds, e eu tomo o Vav, que representa, o Vav é o número 6, mas a representação do Vav é tremenda. A representação do Vav, o Vav é a representação de um cravo, de um prego, é isso mesmo. A representação de um gancho. Então eu tenho 2 mãos e um cravo. Mãos e cravos. Está entendendo alguma coisa? O Vav tem o número do homem. Olha que revelação. Esse Vav aí é uma conexão entre a eternidade e a humanidade, né? A divindade, perdão, e a humanidade. A eternidade e o tempo presente em que está estendida. Ela é um elo, aquilo que liga essas duas coisas, que está conectando o escondido ao revelado. Que tremendo isso, não é? Mas é interessante que o Vav, a letra Vav, ele é em pé, mas aí ele está inclinado. Por quê? Porque a inclinação do Vav para fazer a letra Aleph, ela fala de humilhação.
humilhação diante do Eterno, o Iud para cima, e humilhação diante da humanidade. Um homem perfeito que está ligando o céu à terra, se humilhando. Coisa tremenda. Se humilhando tanto diante de Deus como diante dos homens. Para quê? Para se tornar a ponte, o elo. Assim como ele é o Aleph e o Tav, o rei na cruz, sobre a cruz. Ele também é o Aleph, aqui desenhado por 2 Yuds e um Vav. É interessante que o nome do Eterno, as letras para o nome do Eterno, o tetragrama sagrado é Yud, Re, Vav, Re. As letras, o nome de Deus já está em uma única letra, no Aleph. E o Aleph, 2 braços estendidos, com um homem no meio, fala desse Cristo na cruz, toda a revelação dessa letra. E olha, eu estou só arranhando, tem coisa tremenda aqui, dá para a gente passar 2 horas em cada uma, é um universo. Mas eu estou te mostrando uma revelação de Jesus na letra Aleph. Ele é o Eterno, o que se entregou, aquele que anterior todas as coisas, que se entregou numa cruz, que se inclinou sobre os cravos, com as suas mãos estendidas, para dar a mim e a você a salvação, como está escrito em Filipenses, um texto maravilhoso, pegando aqui a minha Bíblia, para a gente encerrar com esse texto. Eu vou botar o texto aí para você ler aí mesmo na filmagem, mas uma revelação tremenda. Filipenses capítulo 2. Eu estou fazendo isso aqui muito apressado. Eu estava lendo e me veio o desejo de compartilhar isso com vocês. Os outros eu vou fazer de maneira mais tranquila, tá bom? Tá certo? Filipenses 2, versículo 6, está escrito que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se, curvou-se, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segura essa palavra, compartilha essa palavra. Deus abençoe abundantemente a tua vida e o teu coração. Nós vamos fazer outras. Eu pensei que ia dar 10 minutos, mas está dando muito tempo. Então, me segue aqui, me segue lá no canal do Telegram, porque essa palavra vai para lá também, tá bom? Para que você aí faça até um download e envie para mais pessoas. Deus te abençoe, fica na paz.